Pois é, meus irmãos queridos, amados no Senhor, e o Senhor tem nos guardado, tem nos levado a caminhadas preciosas junto com Ele junto conosco, no caminho tão precioso e glorioso que é o caminho do Senhor. Estamos aqui na irmã Sônia, começando essa transmissão aqui na nossa cidade, Florianópolis, bairro do Rio Vermelho. Oi, irmã Josete. Minha família está tudo, benção, glória a Deus, cada um do seu jeito. Sabem que eu não posso estar sempre, né? Amém. Está tudo agradecendo. Aqui, ali, fica ali junto com a irmã Sônia. Que bom. Estou numa alegria lá. Ok, estamos aqui. Que benção, né? Que a senhora Não, férias. tem 12 anos, eu me lembro que quando o pastor teve em 2006, tivemos aqui, aí o pastor teve Cananci, era a Terezinha, a Sinésio, a gente passava lá em casa, ainda não estava muito acabado. Sim. Naquele dia, se eu senti uma vontade, não, eu vou pôr no aqui em casa. Amém. Não, são só 12 anos, porque para Deus Deus vai abençoando. Para Deus não existe isso, né? É verdade. A temporal e... Há um cuidado precioso do Senhor. Aí, Que bênção. É interessante que hoje eu peguei essa Bíblia, que a minha de estudo é Desadona. Aí essa Bíblia, interessante, eu estava lendo aqui, o filho, Milton, né, que não quer mais ser chamado pelo diminutivo, então, ou é Milton ou é Milton. Ô, Milton. Aí eu estava vendo aqui, em maio de 2006, Olha aí. ele recebeu de presente de dois colegas da UDESC. Olha que coisa. A Bíblia na linguagem de hoje. Sim. Aí está aqui. Milton, Amém. que você descubra através da leitura deste livro como ser um verdadeiro amigo de Deus. Amém. Como está escrito em João 15, 13, 14. E porque eu uso mais a nova versão internacional, mas essa aqui fica sempre ali também. Sabe? Deixa eu levar Pronto. essa aqui, tá muito bom, né? É verdade. Mas é isso aí, pastor. Então estamos assim, muito agradecidos a Deus, né? Gente, Por esse momento. Hoje eu não queria fazer nada. Ainda bem que tinha comida. Eu digo, não, hoje eu não quero. Segunda-feira é uma maravilha, né? A gente não precisa fazer comida. Papai do céu, hoje eu estou merecendo, papai do céu. Eu não vou para a máquina, não vou fazer comida. Maravilha, né? De ontem. Muita bênção. Então eu vou mostrar aqui para vocês, todos os amados. Hoje a irmã Josete está do lado de cá, ao invés de assistir do lado de lá. Estamos aqui ao vivo. A irmã Josete está ali, a irmã Sônia. Amém. A irmã Nancy está aqui, todo mundo. E todos podemos nos alegrar, né, em sermos muito gratos ao Senhor por estarmos aqui, né, sendo esse aqui compreendido na dimensão da graça, né? Quando Jesus, certa vez, com amor, com muito cuidado, ele, ao encontrar aquela mulher ferida, aquela mulher sem esperança, lá naquelas terras do deserto de Samaria, né? E então ele indicava para ela o endereço do céu, né? Então ele disse assim: eu quero te dizer que a partir de agora você vai saber que não é nem em Samaria nem em Jerusalém, né? Mas você vai saber ir a estar e viver em espírito, porque eu sou aquele que está te falando isso, né? Eu sou aquele que faz isso possível. Isso tudo é contido na palavra Messias, né? Aquele que traz nele o poder de nos dar essa graça aí, né? Tão preciosa. E então esse aqui que a gente tem aprendido pelo Senhor é o momento antecipado do céu, em que vivem esses restantes, né? Esses que foram achados
e fomos encontrados, né, nos lugares mais improváveis. Nós somos os improváveis, né? Nós somos aquele povo assim que, né? Então ele nos acha e nos faz de maneira maravilhosa. Isso tudo de seguirmos como a prova do arrebatamento. Se o mundo quer, né, ver algo maravilhoso, grandioso, é isso, né, está acontecendo, sem causar impacto de, vamos dizer, de violência no ser, nas impressões do ser. O Senhor mostra, olha, ao teu lado está alguém arrebatado, ao teu lado é a minha testemunha, né? Então a gente vai percorrendo nesse aqui, nesse ambiente em espírito, né? Numa dimensão totalmente impossível de ser comparada, né? Não tem comparação. E estamos aqui, né? Dando graças ao Senhor. Irmã Sônia, né, aí na sua casa, irmã Josete, irmã Nancy, eu, os irmãos amados, a irmã Lúcia que está ali, né, os outros irmãos, que todos nós nos achegamos, como a gente tem essa... pelo chamado, né? Pelo chamado do Senhor, quando a palavra diz assim, todas as vezes que vocês estiverem juntos, vocês vão estar gerando uma situação de tão grande testemunho diante do trono de Deus, ainda que sejam dois, como aconteceu em Emaús, né, que a gente tem falado esses dias, ou em qualquer lugar, mas essa dimensão que se conecta entre nós, tornando a gente revestidos dessa graça, da koinos de Deus, quer dizer, da comunhão, a palavra, né, que tenta expressar o que de fato está acontecendo, que foi uma outorga da parte de Jesus em nos fazer ser o seu corpo, gerados pela cruz. E então a gente tem alguns testemunhos da palavra, né? E estava comentando com os irmãos esses dias, e a gente tem Filipenses, uma das palavras que, vamos dizer, ela desdobra além de Lucas, quando o Senhor encontrou aqueles irmãos amados no caminho de Emaús, e Filipenses 2, ele nos continua a falar, né? A palavra não cessa de nos conduzir nessas dimensões, né? Então, Filipenses, o Senhor diz assim, lá no capítulo 2, na continuação, né? Na continuação daquilo que estávamos pensando ontem, quando ressuscitados, né? Mas pela palavra, a gente percebe isso, pela palavra, que o Senhor quer ressuscitar os ressuscitados, né? Levar a gente, como aqueles irmãos Cleopas e aquele outro, mesmo discípulo de Jesus, não via Jesus ressuscitado. A lembrança deles era um Jesus que andou com eles. E, enfim, todas aquelas confusões que eles fizeram lá, né? E não conseguiam ver Jesus enquanto o próprio Jesus verdadeiramente fizesse aquilo tudo que era necessário pela palavra dele mesmo, pelo cuidado amoroso, de seguir junto, né? De andar a primeira milha, andar a segunda milha, desdobrar os dias e os meses e os anos necessários para que nossos olhos fiquem iluminados e assim a gente passa a ver, né? E quando tal acontece, a gente, ressuscitado pela salvação, é ressuscitado numa forma de vida, né? Que é essa forma de vida que Ele nos formou para viver nesse último dia. É assim. Então, ali na mesa do Senhor, sendo abençoados,
finalmente agora era um corpo de Cristo. E aí Jesus, quando diz o texto que desapareceu deles, na verdade eles já eram agora ali o corpo de Cristo. E essas revelações, o Senhor quer nos tomar em tal grandeza para que nós saibamos isso, que nessas compreensões que a palavra revela ao nosso coração, nós somos um povo absolutamente distinto, passando sobre a terra como corpo de Cristo, em que Ele está nos dando uma condição de vida que Ele mesmo tem. Por isso que a gente sempre diz assim, não é possível que, é claro, a gente usa essa expressão assim, não é possível que tenham inventado igrejas, denominações. Não é possível. O que aconteceu que fizeram isso? O que aconteceu que fizeram isso conosco? Na nossa identidade, né? Então, no meio de tudo isso que aconteceu, o Senhor continua procurando a gente nas divergências de Emaús, né? Para que naquela convergência com Ele, a gente volte a ser e seja ressuscitado e viva o corpo de Cristo, né? E entendamos que é tão precioso estar juntos também, porque isso é o que revela ali. Nessa continuação, aqui Filipenses, ele diz assim, e em diante, né? Mas alguns versículos da palavra, como palavra de Deus, que chega ao nosso coração, e o Senhor diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, olha só, hein? Em Cristo é que estão as exortações, né? Da nossa vida, alguma consolação, e é em Cristo que estão as consolações da nossa vida. Algum amor, é ali em Cristo que está todo o amor da nossa vida. Alguma comunhão do Espírito, é por causa de Cristo que temos a coinos, fomos batizados por Jesus no Espírito, para que pelo Espírito vivamos Jesus, né? Então, isso tudo é revelado aqui, os entranháveis afetos tecidos de Deus em nós, nessa operação da ressurreição que Ele operou em Cleopas, naquele outro irmão, e enfim, naqueles lá que estavam dentro do cenáculo, e em nós, que tem nos achado no meio de toda essa confusão, as misericórdias do Senhor. Então, essas coisas reveladas aqui no versículo 1, ele vai colocar como as grandezas de Cristo, dos sentimentos de Cristo, que estão nele, para que nós possamos saber que Ele quer que tudo isso aflore dentro de nós, como sendo o corpo dele que expressa um testemunho de ação. Com essas grandezas estejamos nós assim, onde a gente estiver, né? De tal modo também que ele vai colocar aqui que existe uma única luta que o corpo de Cristo, vamos dizer assim, ele tem um ponto, vamos dizer, o ponto fraco, não sei se é um ponto fraco a palavra certa, mas um ponto de perigo. Ele vai colocar aqui, há um ponto de perigo em vocês como corpo, para que tudo isso aqui não aconteça em vocês. E só tem um jeito disso tudo de Cristo não acontecer em vocês. Só tem um jeito. E o jeito é, no versículo 3, o jeito é se o ego de vocês tomar a frente. Né? Quer dizer, o caso do ser humano, a luta vai ser lá dentro dele, né? No seu interior. O que está acontecendo dentro de vocês? Então ele diz assim, cuidado, que quando vocês começarem a ter umas intenções de se levantar um contra o outro, ainda que seja simples,
ou com aparência, vamos dizer, acadêmica, ou apologética, ou seja lá do que for, vocês vão, mas eu penso assim. O outro irmão, não, o outro irmão pensa assim. Aí todo mundo diz assim, não, mas tem que respeitar, todo mundo pensa de cada um de um jeito. Você está gerando situações tão bizarras dos egos imperializados, em que agora os egos imperializados, eles cabem numa cultura mundial da grande Babilônia, né, como aceitáveis. É só ter boa educação, só ter uma boa sociabilidade, uma boa maneira de conversar. Aí você tem todos aqueles grupos denominacionais convivendo maravilhosamente bem. É um partidarismo, vamos dizer assim, é isso que está dizendo aqui, é uma divisão que cresceu, foi acarinhada pelo ego humano, e aquilo foi ficando e se sedimentou na história, né? Houve tempo em que eles matavam uns aos outros. Aí quando cansaram de matar uns aos outros, aí começaram a aceitar uns aos outros, né? Aí acomodou a caixa de maçã, como dizia lá um colega meu, né? Acomodou tudo ali. Quer dizer, então, qualquer coisa que possa despertar às vezes dentro da casa da gente, né? Qualquer coisa que começa a surgir como uma posição irredutível, isso é um perigo para a gente experimentar, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Olha, irmãos, aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Né? Acho que voltou, né, irmãos? Tá ligado na internet? Tá ligado, né? Tá ligado. Sim. Então, irmãos, a gente está olhando sendo olhados, né? Nós estamos sendo olhados pelo Senhor na palavra que Ele nos fala em Filipenses 2, né? Apresentando para nós, para vivermos isso que está aqui no versículo 1, pela palavra mesmo. Por isso que a palavra fala isso, em que nós, sendo pela palavra, naquele caminho de Emaús, sendo tocados pela palavra que vai falando, que vai andando junto, né? Ele vai mostrar que, como diz aqui no versículo, a comunhão do Espírito. Essa palavra do versículo 1, que, vamos dizer, está sendo revelada aqui, é koinonia do Espírito. A palavra comunhão é koinonia, né? Aqui ele está usando o termo koinonia do Espírito. Essa koinonia do Espírito é que dá a condição da gente, a revelação que tem aqui, é que nós agora vivemos na casa de Deus. Somos, de fato, a casa de Deus. Somos nós a casa de Deus, né? E quem faz essa função de operar as virtudes de Cristo em nós é o Espírito, né? Agora, o contraponto disso é quando o ego, o ser, o profundo ser da gente, não deve acalentar nunca qualquer nível de uma elevação de tentar ir contra qualquer um irmão. Não pode, não tenha nunca isso. Se caso acontecer de dentro do nosso coração vier surgir alguma coisa contra, né, então imediatamente tem que orar. Estar em oração e buscando ao Senhor, né, para que aquilo seja tratado do melhor jeito, mas por Cristo, Ele que vai lidar com aquilo. Quanto a nós devemos estar ligados nessa conexão que é dada pelo Espírito, não permitindo de maneira alguma uma elevação do nosso ego para manter, por causa de nós, né, por causa de nossa vontade. Em nenhum momento a nossa vontade deve ultrapassar a vontade do Senhor, nunca, né? Quando o Senhor leva o povo de Israel às correções, é o Senhor que faz as correções, né?
Ou quando ele leva o povo à terra prometida, é ele que leva a terra prometida. Quando ele dá água, é o Senhor que dá água. Toda a provisão é do Senhor, tanto em qualquer circunstância, né? O que não pode é nós arvorarmos em nós mesmos de alguma forma, qualquer coisa assim. Armadilha, né? É uma armadilha. E o ego da gente, ele tem essa potência para ir, se levantar, né? Ao invés de estarmos entendendo a dimensão do senhorio e do rei e do glorioso Senhor que de fato nos revela, né, o seu reino. O reino de Deus é uma revelação do último dia. Não tinha isso, a ideia não havia antes de Cristo, né? O reino chegou em Cristo, e isso era um mistério que estava oculto. Havia uma profecia sobre o reino no reino da terra. Ainda não era possível eles verem de tudo, porque estava incompleto, não tinha como. Hebreus 11 fala que todo o povo do Antigo Testamento só foi perceber a grandeza do reino de Deus e da pessoa de Cristo e do corpo de Cristo depois de Cristo. Não tinha como. Eles eram uma sombra, né? É evidente que a gente sabe isso. Quantos teólogos afirmam que, como eles aqui, Cleopas também, em Lucas 24, não via Jesus direito também, porque imaginava que o centro da história era Israel. Né? Eles falavam, nós imaginávamos que ele iria restaurar Israel, aquela coisa. Né? E, por incrível que pareça, esse mal de Cleopas é o mal de uma grande quantidade de cristãos hoje. Né? Eles ficam esperando isso daí. Não, é uma divisão terrível, né? Então a inclinação do coração humano, ele está avisando, tem que ter um cuidado, né? E ainda ele continua dizendo aqui, então no versículo 3, no 2, ele diz, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Né? Então, o chamado em Cristo é um chamado a uma comunhão conjugal da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito têm. Isso não é ruim. E só no Espírito, né? É só pelo Espírito isso. É isso aí, você não está dizendo mesmo, cada um. Uma pensa assim, eu penso assim. Não, você não pode pensar assim, o outro pensar assim. Pensem a mesma coisa. Exatamente. Né? Quando o Senhor fez Adão e a Eva, ele fez de uma tal maneira a bênção sobre eles que os dois são uma só carne. Quer dizer, essa comunhão tão profunda de pensar a mesma coisa, a nível tal que são um, né, em tudo, assim, é uma figura do corpo de Cristo. Né? Lá de Adão, como a gente falou uma vez, né? Adão, quando dormiu, veio a Eva, feita por Deus. O Adão dormindo é profético de Cristo na cruz. Né? O Adão que dorme é o Adão morto, o Adão de Deus. Dali do Adão morto e dormindo, sai do seu lado o povo, o corpo de Cristo, gerado por ele sangue e água. É uma coisa maravilhosa. Da mesma forma que saiu a Eva, sai a gente. Quer dizer, é algo assim sublime demais. E a gente é formado ali numa dimensão de comunhão. Então, temos saído dele, por meio dele, para ele. E então essa comunhão de pensar a mesma coisa se expressa entre nós. Né? Você imagina isso. O Salmo 133... Né? A gente lembra, o Senhor expressa no coração do homem, de Deus, que canta aquilo que já estava no coração de Deus. Né? Então ele diz assim, que sublimidade da graça é que os irmãos vivam em união. Né? Aí ele começa a descrever o ato da unção. A barba de Arão. Então, a barba de Arão
descendo aquele óleo, é o ato da unção, é o Espírito Santo sobre o sacerdócio no mundo. Quer dizer, quem é sacerdote no mundo? Nós. Né? De onde vem a bênção? Né? De toda a unção, desde o norte até o sul, em tudo o corpo de Cristo, como sacerdote de Deus, ele se torna bendito na comunhão, na koinonia. Né? Então, é claro que Satanás, de toda forma, a única forma que ele tem de tentar é essa, é gerar interpretações. E claro que é muito simples, a interpretação é uma coisa muito simples. Só que não é só isso. O modo de ver alguma coisa, ela é o pré-requisito para a moral. O modo de ver alguma coisa é o pré-requisito para a moral. Antes da moral vem o modo de ver. Aí vem a moral gerada pelo modo de ver. modo de ver. Depois que você gera a moral, o filho da moral ou a filha da moral é a ética. Aí vem a ética, o ethos social, quer dizer, o modo de fazer acontecer aquilo que você vê e que você tem como fundamento. Na moral, vira ética. Ao transformar-se em ética, aquilo se torna uma tradição social. Ao formar a tradição social, se forma a lei do Estado que vive aquela sociedade. Né? Então você tem um movimento que de fato impacta toda a existência, a história da existência, na forma que começou lá dentro. Por isso que o Senhor diz assim, gente, tem que ser uma coisa ligada comigo. O bem não pode ser negociado nunca. Né? Então, como a gente olha para a história de Israel, até Paulo falou assim, olhem para a história de Israel e vê se aprendem alguma coisa. Né? Porque quanta confusão que eles fizeram. Né? Quanta confusão. Estava lendo outro dia um texto, acho que em Jeremias, quando ele diz lá, há de chegar um dia que vocês nunca mais vão pensar na arca, porque vai acabar esse dia, não vai ter mais necessidade da arca, do concerto, nada, da aliança, acabou. Né? É claro, porque a arca é a sombra de Cristo. Né? Então, mas não adianta, ele está dizendo que os pastores de Israel, que deveriam cuidar deles, para eles olharem para Cristo, eles se perderam em algum lugar e eles levaram eles a olhar para as sombras ou para as coisas e não para o Senhor. Né? E a mesma coisa o cristianismo, ele surgiu por causa disso. A falta de olhar para Cristo. O Salmo 133, ele perde-se dentro da teologia, ele perde-se dentro da religiosidade. Ele é hoje um objeto teológico, né? Ele é um objeto lúdico da teologia, que as pessoas gostam de falar, de ler e expressar. E o pessoal diz, não, a gente é um. É tão bizarro, porque como pode ser um? Se você é batista, você acredita de um jeito. Se você é metodista, é totalmente de outro. Se é pentecostal, é de outro. Se é neopentecostal, é de outro. Se é qualquer um, presbiteriano, é de outro. É uma loucura total. E dentro de cada um, cada vez mais subdivisões. Subdivisões e vão indo. E o pessoal tem coragem de dizer que não, mas no fim todos somos um em Cristo. Só que esse Cristo não é o Cristo bíblico. É o Cristo criado pelo ego, gerado por dentro da pessoa, que geraram um Cristo lá, que é um xará do Cristo bíblico, do Cristo de Deus, do Messias. Então, o homem e a mulher são um. Né? Gênesis fala isso. E Efésios 5, o Senhor diz, olha, a mesma forma que o homem e a mulher assim são um, Cristo e os seus chamados, o seu povo, é um também. Aquilo já é um mistério. Ele diz lá, já é um mistério o homem e a mulher serem um. É uma coisa super misteriosa. Embora hoje tenham homens e mulheres que se veem como inimigos. Hoje quase que existe uma guerra de gêneros. E as guerras de gêneros estão tão esquisitas
que as pessoas aceitam tudo menos o que eles são. E querem que todo mundo aceite o que ele mesmo não aceita, né? Ele mesmo, por exemplo, ele mesmo não aceita ser um homem. Mas aí, eu sou uma mulher. Não, você não é uma mulher, você é um homem. Não, mas eu sou uma mulher. Aí tá, e agora eu não me aceito como homem, mas todo mundo tem que me aceitar como mulher. Isso é uma coisa bizarra. Então, as confusões estão num tal nível, e isso é apenas um pequeno exemplo, porque tudo é incoerente absurdamente, né? Todas as áreas. Aí a teologia, então, é a mesma coisa, a política é a mesma coisa. Então, há uma elevação. Hoje eu estava lá levando um negócio no correio para o Lipe, que ele precisava devolver uma peça lá para uma empresa. O computador deu um problema, eu fui lá levar para ele. Aí a mulher estava falando, puxa, mas que correria, né, senhor? Eu falei, é verdade. Falei, e olha que se a gente for ver, nessa correria a gente não tem nada, né? Ela falou, eu estou tão cansado. Eu falei, então a gente precisa de tempo, nós precisamos encontrarmos profundidades. E para encontrar profundidades, a gente precisa de ter uma outra forma de ver a vida, né? Se você não tomar cuidado, tudo é tão rápido, todas as coisas são tão intensas, que você é mantido ali naquela altura. É como um avião, quanto mais rápido, mais ele pode voar, né? Então nós precisamos ter um cuidado de não sair por aí voando, quer dizer, de tanta rapidez que a coisa gera, que Paulo diz que os cristãos podem ser levados ao redor por todo o vento de doutrinas, né? E então essa situação é um contraponto no último dia, quando ele diz assim, lá no versículo, vamos dizer, o remédio, né, de Deus para a gente manter aquela caminhada de um corpo fiel, matrimônio em Cristo, imaculado, né, uma caminhada que seja digna. No Filipenses 2, no versículo 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento. Todos nós nos dado a graça de ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Então, é evidente que isso requer um esvaziamento do nosso ser. Aí ele vai falar isso aqui na sequência, né? Jesus se esvaziou a si mesmo para que a vontade de Deus estivesse nele, né? Então, ele não considerou usurpação na sua caminhada. Eu sou Deus, gente, acabou. Não, ele está aqui com um propósito enquanto aqui, né? E enquanto aqui, ele não disse, olha, eu vou fazer. Não, ele vai servir, ele vai ser bênção. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Se esvaziem de vocês mesmos. É claro que é uma contramão da pregação de qualquer área hoje em dia, né? Então, queria deixar essa palavra assim, para a gente pensar mais um pouquinho, né, na questão da continuação de Lucas, né, quando a gente já estava pensando nesse caminho de Emaús, que o Senhor chama os ressuscitados a ressuscitarem, né? Para a gente não confundir Jesus com nada, apenas é preciso ter caminhada com Ele. Cada dia, cada momento, perceber como uma possibilidade a mais de caminhar ouvindo o Senhor, né? Não importa onde a gente esteja, o que a gente faça, mas só não vamos criar um vazio, né? Não vamos criar um vazio onde ele não ocupe lugar. É uma vigília? Claro, é uma vigília também. É um sacrifício? Também é. Mas são vigílias e sacrifícios belíssimos e tão dignificantes para o corpo de Cristo, que vai dar essa comunhão conjugal
entre nós e o Senhor e entre nós e nós. Né? Quando Êxodo fala, não toma o nome do Senhor em vão, essa é a expressão que diz lá. Quer dizer, não gere um vão, onde o Senhor não ocupe lugar. Não precisa fazer assim, porque o Senhor é presente. Experimente Ele cada momento. Né? Isso é preciosíssimo. Né, irmãos? Então, E a gente cresceu, eu cresci aprendendo que tomar o nome de Deus em vão era só falar, ai meu Deus. é uma Teve loucura. tanta chamada assim lá na igreja. Não Sim, toca, sim. gente, Esse aí é o clássico, né? fica- Esse é o modelo clássico de interpretar Êxodo 20, nessa parte. Sim. Olha, não pode falar o nome de Deus. Não é isso, não tem nada a ver com o texto ali, né? E deixando esse vão, que Exatamente. nem essa senhora que falou que tá tão cansada, que é tudo tão rápido, fica um vazio, porque você faz tanta coisa, mas você não coloca Deus junto. Não precisa. Fica Como o Senhor está dizendo, Vazio, eu não uma entendo. decepção, né? O É verdade. dia Não tem propósito. não tem propósito. Sim, é sim. muito terrível isso. É verdade. Deus pensa, olha, eu não sei por que vocês fazem esses vãos. É tão estranho ver vocês gerando vãos e que eu não esteja presente. Porque o ser humano quer, não, agora é eu que vou fazer. Eu Não, a gente foi bombardeado assim, né? consigo. Até a própria palavra fé, ela adquire a conotação de você ter fé, né? Você que gera, isso é um pensamento positivo, né? Mas é verdade, né? Então, isso na verdade não é fé, isso é o vão. O grande vão chamado, vamos dizer assim, 171 estelionatariamente, né? Pega o nome fé e põe lá numa outra coisa que é justamente o vão e chama esse vão de fé. Então, é um absurdo, né? Mas, assim, o Senhor tem nos dado a graça de estarmos um pouquinho mais juntos hoje. Então tá, né, irmãos? Vamos orar. Vamos orar, vamos dar graças ao Senhor. Deus abençoe todos os irmãos aí. Os irmãos também que estão aqui, estou vendo vários irmãos. Estamos juntos. Então, convidamos todos a orar. Querido Senhor, e nós te agradecemos estarmos aqui e nesse aqui, como falamos agora há pouco, que é nesse santo lugar da presença do Senhor, no Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Sônia, a vida da irmã Josete, da irmã Nancy, os amados irmãos que estão em tantos lugares, mas que juntos estamos em Cristo. Queremos nos colocar assim, de tal modo, juntos de Ti, porque há tanta disposição do Senhor em andar conosco, em nos encontrar nesses Emaús, aí por aí, e nos achar, e ficar ali nos ajudando, até que a mesa é servida, e nós podemos e possamos então reconhecer o Senhor pelo Senhor mesmo, por Tua graça e bondade. Queremos Te agradecer esse tempo e que todo o tempo seja assim, em uma comunhão, até aquele dia que vai chegar amanhã, quando Teu arcanjo tocar a trombeta e esse céu que todo mundo está acostumado a ver assim, dia após dia, vai se abrir e a glória do Senhor surgirá. Senhor, aqui está o restante do Teu povo que clama contigo, junto com Teu Espírito, essa alegria de sabermos que o Senhor vem. E nós estamos orando juntos em nome de Jesus. Amém. Então, Lindo aquele vídeo que você postou na tua página? Eu coloquei na página também. A trombeta soando. Ah, sim. E as pessoas Subindo. subindo. É uma maravilha. Você viu, José? Não, eu estou com o meu celular, não está. O Arthur está vendo se consegue
Ressuscitar. Tá vendo? Tá vendo? Tem a ver, tem a ver. Eu usei esse termo lá para todo mundo que eu faço, olha, nem vídeo, nem áudio, nem foto. Então ele tá. Deu uma pane mesmo. Ele já, inclusive é o mesmo modelo que o dele, mas o meu também. Sim. Então, olha, eu fico imaginando, o que me manda, eu fico assim, apresento a Deus, né? Aquilo que vem da parte dos irmãos. A gente sabe que é da parte de Deus. E fico assim, né? Até que Vamos conseguindo. a gente possa restabelecer a ordem lá no aparelho. Sim. Mas eu estou agradecendo a Deus mesmo sem entender, sabe, irmãos? Até falei para uma pessoa que não né, não participa assim conosco, ela, ai, mas que coisa horrível. Eu disse, não, horrível não. Eu penso que estou sendo testada na paciência. Aí eu botei reticências, sem reclamar, reticências. Estou me esforçando. Aí ela deu uma risada. Ela já estava assim bem, né, com isso. Não há um motivo, né? E eu estou aproveitando mesmo, sabe, irmãos, assim, de Senhor, alguma coisa tu queres me falar. Amém, amém. Né? Esta Bom, possibilidade. irmã Sônia, muito obrigado. Ai, eu que agradeço. Pela casa, irmã José. Oh, meu Deus, olha, eu estou tão feliz, tão Amém, feliz. amém. Ai, Muito bom. só em Cristo Amém. mesmo, né? Estou transbordando, irmãos. Maravilha, nós também. Irmã Nancy, obrigado. Minha amada esposa está aí junto. Irmãos, Deus abençoe vocês todos em cada lugar. Logo voltaremos em nome de Jesus. Voltaremos. E orando para uma coinonia na casa. Amém. Você Aí eu Vai ser uma Deus vez eu sabe. digo, olha, meus dois irmãos, né? Muro de um lado, do outro lado, o Senhor. Todo mundo junto. Vai chegar uma hora porque- ali da casa do meio aí. Sim. A irmã Josete está dizendo que a irmã Sônia mora nessa casa aqui, a casa de cima é ela que mora, e a outra casa é o irmão Sandro, né? Que é a turminha lá do Sandro, que é a Luciana, o Gabriel, a Manuela, os irmãos se lembram, né? Então todo mundo mora aqui bem juntinho, né, irmãos? Isso mesmo, irmãos. Vamos ver. Então, Deus abençoe, tchau. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, queridos. A irmã Nancy fazendo tchau também. Eu aqui, até mais. Qualquer coisa a gente vai se falando. Agora vai ter um café aqui, ó. Quem quiser vir aqui tomar um café, né, irmã Sônia? Pode vir, pode vir. Tem chá, café, biscoito. Chá, café, biscoito. Olha ali, ó. Olha a mesa maravilhosamente colocada. Deus abençoe, irmãos amados. Amamos vocês em